Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, uma empreendedora que eu conheci na feira, numa dessas feiras maravilhosas aí. E para dizer para vocês, é a minha irmã de alma, é a Foi Dani. mesmo. Ela vai estar se apresentando para vocês. Eu tenho como Dani, mas é Daniele. Daniele ou Daniela? Daniele, com dois L's e E, que a gente tem É. uma frescura. Ah, é Daniele, você viu? Que ela já falou, né? Mardegan. Então, gente, hoje é um prazer estar aqui com ela. Vocês estão vendo aqui que a gente está passando as logos. A Mieiko Niles é minha patrocinadora do podcast, como os outros também são. E falo muito da Mieiko, que é ela que faz essas unhas aqui, e ela é uma das patrocinadoras master do podcast. No final, tem a nossa empreendedora aqui também, que já está fazendo parte do nosso trabalho aqui do podcast. E vocês vão entender no decorrer da nossa conversa tudo que essa mulher já proporcionou na minha vida em poucos tempos que a gente está junto. Dani, por favor, se apresenta para o meu público. Boa tarde, público do Pulo da Gata Podcast, que eu já estou arrasando neste logo. Eu sou Daniele Mardegan, sou... todas as categorias? Sou mulher, sou mãe, sou empreendedora, sou professora, sou enfermeira, sou terapeuta e sou agora nova irmã da Simone. Gente, é um prazer. Dani, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. E assim, o nosso projeto não é que você venha só hoje aqui, é que você venha várias vezes aqui. Vamos arrasar. Dani, falando um pouquinho, gratidão por você vir fazer parte da Lazuli Terapia agora, como terapeuta, vai estar atendendo. Gente, a Dani vai estar atendendo na parte da terapia pela Lazuli. Ela é especialista em vícios, em todos os tipos de vícios. Dani, vamos falar um pouquinho disso antes da gente falar um pouquinho das outras coisas? Vamos falar um pouquinho disso. Como é a sua terapia? Assim, eu sei que em todos os vícios, ele inclui também um vício hoje em dia, que se é todos os vícios, mas é algo que hoje em dia está muito. Internet, pornografia na internet. Existe. Você já trabalhou com alguma mente de pessoas, que é uma curiosidade minha, alguma mente de alguma pessoa que é fã ao extremo de um artista, que deixa de viver a própria vida para viver a vida do artista, que se ilude completamente ali e ela acaba perdendo a própria essência dela? Sim. Bom, eu sou especialista em dependência química, né? Em vícios que causam dependência química. E é como eu explico sempre, qualquer tipo de vício que você repita constantemente, que você deixe de fazer as suas coisas do dia a dia, isso é considerado um vício. A partir daí, por que ele entra na dependência química? Porque você altera toda a química do seu cérebro em função daquilo. Então você transforma a química do seu cérebro para não fazer mais as suas coisas do dia a dia, que é comer, tomar banho, conviver, trabalhar, e transfere aquilo para aquela dependência. Então você altera toda a química do seu cérebro. No meu caso, quando eu atendi, chegou para mim como um vício em dinheiro, que era um gasto de dinheiro, muito dinheiro, e a pessoa muito descompensada acabou indo até para um vício de drogas. Então, e aí você vai voltando às casinhas. Por que chegou na droga? Chegou na droga por causa do dinheiro. Por que chegou no dinheiro? Porque era muito dependente dessa vida muito fácil da internet. Vislumbrou esse mundo e eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser daquele jeito, eu quero conquistar daquelas coisas. E aí foi indo e isso vai alterando a química do cérebro. E aí quando você começa a dar de frente com as frustrações, como que eu vou alcançar aquilo? Vou gastando dinheiro. E vou gastando dinheiro e vou comprar, eu quero a mesma coisa, eu quero ser do mesmo jeito, você vai gastando dinheiro. Aí o dinheiro não foi suficiente e a frustração foi maior. Como que eu escondo a frustração? Na droga. Nossa! Então aí você vai voltando. Vai voltando. Sabe, Dani, que um ano atrás, mais ou menos,
eu não vou se dizer amigo, porque amigo é uma coisa muito especial, mas uma pessoa passou pela minha vida e ela era dependente emocional de um músico, aonde que ela parou a própria vida dela, como se ela respirasse aquilo. E eu comecei a dizer para ela que ela precisasse de ajuda, mas ela me via tipo assim, a minha amiga que pode me escutar. Por quê? Porque ela não veio como para mim a terapia. Mas mesmo sendo amiga dela, eu tentava, mas eu falava para ela, se você vir para terapia, eu posso te ajudar, porque como amiga, eu acolhia de certa maneira tudo aquilo que ela estava me falando, mas não conseguia chegar Alcançar na raiz. alcançar na raiz daquilo. E o triste de tudo isso, Dani, é que eu pude vivenciar parte do que a mente dela começou a construir ilusões, a ponto de construir ilusões da pessoa viajar, fazer uma viagem de um hotel chique. Menina, é uma coisa surreal. E aí eu falava, gente, eu olhava para ela e falava, você tem noção do poder da sua mente? Por que você não... Por isso que é uma dependência química. Ela alterou a química dela ao ponto de aquela ilusão se tornar real. E aí é o problema. Então, eu falei para ela, esse poder todo, por que você não constrói algo gigantesco para você? Por que você não constrói, se torna a mulher dos seus sonhos? Por que você não cresce tão grande a ponto dessa pessoa ter a sua admiração? Porque se você tem esse poder, né? Faz o processo inverso, Faço, né? mas não fez. Mas, olha, parabéns. E eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Que bom. Estou muito feliz. De poder estar ajudando, de poder estar trabalhando. Eu tenho certeza que essa é uma área aqui no Japão que as pessoas precisam muito, 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 muito. Porque quando a gente fala de vícios, de química do cérebro, da mudança, existe terapeutas e terapeutas, mas especialistas nessa área são muito poucos. Né? Foi uma das minhas frustrações quando eu cheguei no Japão. Porque eu fui tentar procurar a minha área aqui. E não encontrei. Até onde eu tive acesso, eu não encontrei especialistas na minha área. Não tem. Aí você vai encontrar vários tipos de terapeuta, mas não que seja especialista na sua área. Trabalha com vícios, mas trabalha com outras coisas dentro da terapia, mas não específico para entender a mente da pessoa, para conseguir fazer a mente da pessoa fazer o processo reverso, né? voltando ali para ter tudo isso. E agora temos você, Dani. Achou a luzinha. Achou. Isso é muito bom. Mas, Dani, falando da Dani professora, como a Dani se tornou professora? Uma terapeuta que mexe com vícios, que te levou a entrar dentro de uma escola? Qual foi a motivação disso? Porque, assim, falando com a irmã Dani, eu sei que ela não tem o apego material, então não foi pelo dinheiro. Não. Na verdade, eu tentei por muitos anos me encontrar no Japão. Por isso que nessa parte que eu falei para você, eu fui tentando ir para a minha área, para a área da saúde. Então, os meus primeiros empregos no Japão foram na área da saúde. Eu trabalhei de kaigo, cuidando de idosos. Eu tentei ir para a minha área de algum jeito. Falei, vou começar pequenininha para até eu alcançar onde eu gostaria. E o idioma, a estrutura, a dinâmica do Japão foi me freando e me frustrando, porque nesse meio tempo eu tinha um filho pequeno. E para quem não conhece muito a Ásia é um lugar que prioriza o material. Então você tem que trabalhar, você não pode faltar, você tem que cumprir uma carga horária. E para mães de filhos pequenos, isso não é tão fácil. Não, né? Com certeza não. Então, né, nesse meio tempo foi difícil eu conseguir evoluir nessa área. E aí, depois de alguns anos, eu conheci pela igreja que eu frequento, um amigo nosso que já dava aula em escolas brasileiras há muito tempo. Mas eu achava que ele veio para isso, porque aí conforme você vai ficando no Japão, o Japão exporta também mão de obra de professores. Achei que ele veio por conta disso.
E aí, numa das conversas, ele falou, então, mas a minha formação é em veterinária. Eu sou pós-graduada em pedagogia, eu tenho licenciatura e tal, por isso que eu consigo dar aulas. Aí aquilo deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo me comunicar na minha área, mas eu vou conseguir me comunicar. E eu vou alcançar uma galera, vou tratar a raiz. Porque a minha cabeça da terapeuta era essa. Eu falei, eu não tô conseguindo tratar já no final, né? Quando realmente a pessoa tá precisando. Mas eu vou conseguir evitar. Será que eu não consigo? E aí fiquei naquele, sabe, meditando naquilo, né? Eu sou uma pessoa de extrema fé, então orando muito e pedindo, né, se fosse esse o caminho. E aí, no fim, eu só pedi, falei, olha, senhor, até o senhor tomar um caminho, eu quero um serviço de boa, sentada, leve. E estava num serviço desse, de componente eletrônico em fábrica. E aí, de repente, esse meu amigo me liga e fala assim, olha, recebi uma proposta de outra escola, para trabalhar a semana inteira eu vou ter que sair de uma que é perto da sua casa. Você não quer entrar no meu lugar? E eu tinha acabado de pedir esse empreguinho e tava ali de boinhas. E aí eu falei, cara, é minha chance. Falei, vou. E foi. Que legal, isso é muito bom. E aí, e eu vejo muito isso, sabe? De alunos que vêm com muita dificuldade de se comunicar, com muitas inícios dessas raízes. E aí você vai ali, você vai de pouquinho, e o quanto isso marca. E marca bastante, né? É. Por quê? Porque a família já está doente, né? Então, essa doença, ela vai passando para o próprio filho, né? E as coisas vão... É complicado, é realmente complicado. Mas que legal, isso é muito bom. E a Dani, como é que surgiu a Dani personalizada? Cara, eu acho que no meio dessas frustrações todas, que eu falei, eu não vou deixar o Japão me derrubar, eu não vou deixar minha vida me derrubar. E eu sou uma pessoa que já fez muitos tratamentos também, que eu vim de uma família doente, eu fiz terapia muito jovem, então eu já sabia os meus gatilhos para não voltar naquilo. E eu fui criada vó de antigamente, sabe vó de antigamente? Que ensinava a costurar, ensinava a bordar, ensinava a cozinhar. E aí, e o artesanato sempre foi muito presente na minha família, assim, né? Esses serviços manuais. E aí eu conheci, assim, online, personalizados e tal. E aí, também num outro serviço, a pessoa virou para mim e falou assim, por que você não trabalha, já que você gosta tanto? E eu fazia a festinha das minhas crianças na mão, com tesoura, e era sempre uns negócios bem legais. Ela falou assim, o meu esposo comprou uma máquina que corta papel e ele não sabe usar, não quer usar, você não quer comprar de mim? Eu te cobro 5.000 por mês. Eu falei, sério? Ela falou, é sério. E aí eu comprei a máquina e fui por conta, estudando, e aquilo foi a minha terapia. Que legal. Gente, para quem não sabe, as camisetas do Pulo da Gata é feito por ela. E todas as vezes, o que me encantou no trabalho da Dani é que, assim, eu conheci ela na feira. Ali eu já gostei dos sorrisos dela, já olhei para ela e falei, nossa, parece a minha irmã de alma. Então a gente já teve uma conexão muito boa, forte, né? Muito forte. Inexplicável. E aí, todas as vezes que eu falei para ela, a gente quer um crachá. E eu me lembro que quando eu pedi o crachá para você, que foi a Laila que entrou em contato com você, a gente estava imaginando aquela coisinha, sabe aquela coisinha simples, feinha? Não, claro que não. Claro que Aí veio aquele crachá, ela falou, não, eu sei qual que é, porque eu tô acostumada a fazer. E aí veio brindes. Aí eu falei, gente, aí ela me ganhou. Grande, com brilho, com brinde, com... Nossa! E ela mandou caderninho do Pulo da Gata. Eu falei, nossa, gente, que coisa legal. E aí foi quando a gente começou a fazer. E hoje eu falo para vocês que, assim, não é só esse trabalho que a Dix vai estar fazendo, porque hoje também, Vem novidade por aí. Vem novidade por aí, tá? Vem uma novidade muito boa por aí.
e a gente vai estar trabalhando junto e ela vai estar desenvolvendo outros materiais também. Então, o que você sabe, Dani, o que eu vejo hoje em dia, principalmente nos empreendedores, eles têm medo de fazer parceria. Eles têm medo de pegar. Eles querem, mas eles querem algo que seja vantajoso só para eles. Imagina, isso não existe. E não existe. Por quê? Porque eu vejo que através de você, ali, sabe, do mimo que você tem, de quando você manda, olha, eu mandei um presentinho, olha, eu fiz tal coisa, olha, eu trabalhei tal coisa. Para a pessoa, é assim, para o empreendedor que usa a mente, no seu caso, eu acho que você nem fez isso para que eu continuasse sendo a sua cliente, mas fez porque, gostou e queria fazer. Mas isso é o que os empreendedores precisariam aprender. Mas é essa visão errada que a gente tem, nós brasileiros não temos educação financeira. A gente não foi educado financeiramente, isso é um fato. Sim. Que dirá nas outras educações também. Mas, financeiramente, se a gente pegar só o material, se outra pessoa está crescendo e você tem a oportunidade de crescer junto, não tem como. Isso chega a ser burrice. Sim. Sabe? E você ter o cuidado, não importa, uma coisa que eu aprendi muito cedo, com os meus pais ainda, meu pai sempre foi vendedor, e ele falava, não é a quantidade, é o quanto aquela pessoa vai lembrar de você. E o personalizado é isso. Não importa quantas festas a pessoa vai fazer de você, mas quantos convidados estavam naquela festa. Não importa quantas agendas você vai fazer por ano, mas em quantos lugares a pessoa levou a agenda que você fez. Isso faz muita diferença. Faz. Você sabe que é muito legal tocar nesse assunto com você, porque trabalhando com empreendedor, eu vejo o quanto muitos deles só pensam, tipo assim, eles não dão um desconto, eles não sabem negociar e eles acreditam que é só uma vez. Ah, você encomendou essas canecas, por que eu preciso mandar um agrado? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer aquilo? Por que eu preciso? Não é o porquê que você precisa. Não é só hoje. Você não sabe quem é que está predestinado para chegar no sucesso e que você pode estar junto para chegar lá também. Sim. Então, isso é muito surreal, porque as pessoas acreditam que é só naquele momento. Eu vou ganhar o dinheiro da Dani, é só agora. E acabou. Acabou. Então, o meu preço é esse. Não importa se eu vou pegar. Não. Mas quem pensa grande, quem pensa em crescer, pensa de uma maneira totalmente diferente. Totalmente. Porque você não é só fidelizar o cliente, porque você precisa que ele seja fiel a você para te indicar ou para voltar. Mas é o cuidado, o ser lembrado. Sim. E você ter sempre a pessoa a quem recorrer. Eu já perdi milhares de vendas que eu indiquei para outras pessoas. Porque eu prefiro ganhar na sinceridade. Se você falar, Dani, você faz tal coisa? Eu não consigo fazer isso. Mas eu te indico uma pessoa. Muito melhor. E eu acho que na sinceridade, no carinho, no cuidado, você fideliza muito mais. Não é o valor, mas é o quanto a pessoa vai lembrar de você. Que legal, isso é muito bom. E eu falo que eu descobri no Japão mais uma carreira que eu não sabia que eu tinha e que eu posso usar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Dani, você é uma mulher convertida espiritualmente. O que eu quero dizer isso? Eu entendo que, assim, eu não vejo o ser humano pela religião, porque religião é religião. Mas ser convertida de alma é totalmente diferente. Como foi esse processo na tua vida e aonde que isso aconteceu? Foi aqui no Japão? Foi no Brasil? Foi no Brasil. Deus me encontrou. Eu tenho memórias de infância comigo buscando Deus, inconscientemente. E muito nova, eu lembro que a minha família toda é da igreja católica, então eles me levavam às vezes na missa, aí me colocaram para fazer catequese, né? Que tem na igreja católica. E eu tenho memórias de eu indo sozinha.
6, 7 anos de idade, eu indo sozinha para catequese. E porque era na rua de cima e eu ia, acho que um pouquinho mais velha. Mas sempre buscando Deus sozinha. Porque a minha família sempre foi muito altos e baixos com essa questão de religião, né? E aí fui crescendo, fui tendo, e aquele vazio que você não sabe de onde é. Aquelas crises de adolescente, e você procura alegria em tudo e não acha em lugar nenhum, e volta cada vez mais vazio e cada vez mais vazio, até que eu entrei na faculdade. Nesse meio tempo da faculdade, eu não sabia ainda qual carreira eu ia seguir dentro da área da saúde. E nesse meio tempo, o meu pai abriu uma clínica para tratamento de dependentes químicos, dependentes de álcool e outras drogas. Que legal! E a minha mãe não conseguiu mais me ajudar a pagar a faculdade e eu fui recorrer a ele. Faleceu mesmo, meus pais se separados há muitos anos. E aí ele falou assim, eu pago, mas você trabalha para mim. Falei, tá bom. E aí eu fui. Me encontrei lá, nesse lugar que eu fui me descobrindo, então foi preenchendo um pouco do meu vazio, né? E aí, nesse meio tempo, Deus me achou ali. Por um convite. Você não quer conhecer a nossa igreja? Eu nunca tinha ido em nenhuma outra igreja. Falei, quero, nunca tinha ido para uma igreja evangélica. E fui. Que legal. E aí foi automático, assim. Nunca mais. Saí, foi tudo muito rápido. Depois de 1 ano e meio, eu já estava noiva do meu esposo. E aí, mais menos de 2 anos, já estávamos no Japão. Que legal. Muito rápido. Então, os dois também são convertidos? Sim, dois sim. também, Eu conheci ele na igreja. Que legal. Conheci ele na igreja. E como é a sua relação com Deus? 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu falo que a gente aprende que quando a gente está pensando, a gente fica na nossa cabeça. Ah, mas eu converso sozinha, eu converso comigo mesma. Eu nunca mais conversei sozinha. Você sempre conversa com Deus? Sempre converso com Deus, tudo, o tempo inteiro. O que você pode falar assim para, tipo, eu me considero, assim, hoje em dia, e para quem não me conhece, eu já fui evangélica por 15 anos, né? Já fui evangélica por 15 anos e eu frequentava uma igreja aqui no Japão por 15 anos e eu falo para as pessoas que eu saí da religião, não da presença de Deus. Sim, mas você é cristã, sim. Independente de qualquer outra coisa. Então, assim, a minha relação com Deus, ela é muito, muito próxima. Uhum. Eu tenho uma relação com Ele, assim, de amor muito grande. E eu, geralmente, eu falo para as pessoas que Ele fala comigo todas as manhãs. Quando eu vou para uma reunião, quando eu vou para o encontro, e eu pergunto para ele literalmente, eu acordo de manhã e eu falo, bom dia, Deus. Ninguém acha que eu sou um pouco, né? Bom dia, Deus, bom dia, vida. Olha, hoje eu vou me encontrar com a Dani. Aí eu falo, Deus, o que hoje tem? O que eu posso levar para Dani? E continuo fazendo as minhas coisas, eu não paro, tá? Aí eu vou preparando o meu café e eu escuto. Literalmente, tipo, olha, é assim, 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 é isso que você tem que fazer, vai ser assim, 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 assim. E aquilo me dá uma paz no coração. E as pessoas falam, é uma relação muito especial. Ela é muito, muito especial. E eu acredito que poucas as pessoas que eu acredito que a diferença de uma pessoa que ela é convertida de alma e a pessoa que é religiosa tem, porque quando nós somos de alma, a gente tem uma afinidade diferente com o Criador, né? Com o nosso grande Criador, né? E o que já aconteceu no seu dia a dia? Você lê a Bíblia, Deus fala com você através da palavra, você consegue interpretar de uma maneira assim, de uma maneira sem aquelas... Porque eu olho para você
eu sinto você, eu não sinto. O que eu falo de você ser convertida a Deus? Eu não sinto preconceito, eu não sinto críticas. O seu olhar não critica ninguém, o seu olhar, ele não coloca pessoas de sexo, cor, religião, de outras crenças diferente. Então, é nessa base que eu sinto que você é realmente convertida de alma. Santo Deus, amém. Que seja assim, mas eu acho que é exatamente isso, sim. Nós servimos a um Deus vivo. Por que a gente não pode conversar com Ele? Por que Ele não pode ser nosso amigo? Está escrito na palavra que Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Se Ele está em todo lugar, Ele está com você. Por que Ele não pode te responder? Se Ele é um Deus vivo. Verdade. É o Deus da vida. Ele criou todas as coisas. Por que eu vou julgar? Por que eu vou questionar? Aquela pessoa pode estar naquele momento, mas Deus permitiu. Com certeza. Nada passa da visão de Deus. Nada, absolutamente nada. A luz se fez luz porque Deus estava ali. A noite se fez noite porque Deus estava ali. Verdade. Então não importa. Eu vou perder meu tempo tentando ser um juiz, um julgador, que não me cabe. Eu não criei nada. Eu sou a criação do Criador. Eu posso ter a minha intimidade com Ele. Qualquer outra coisa é Ele, não sou eu. Não sou mais eu. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito porque o mundo precisa de mais mente assim, precisa muito. Muito, porque a gente complica muitas coisas. A gente aumenta muitas coisas. Não, porque Deus é muito grande, tem que ter medo. Mas não é de Deus que você tem que ter medo. Você tem que ter medo de você não chegar perto dele. Porque quem coloca empecilhos é você mesmo. Você sabe que nesse final de semana que passou agora, aconteceu algo muito interessante e ao mesmo tempo desagradável. Eu fui para um rio, que aqui todo mundo nesse verão é rio, e ali estava eu, minha família, meu filho adotivo, minhas noras, né, os netinhos, tá todo mundo ali. E de repente, meu filho e a minha nora pegou o Miguel, foi para a água e eu fiquei sentada. E eu tava com a minha netinha no colo. E aí passou, porque ia ter um batismo lá naquele rio. E aí o pastor passou falando para todo mundo que estava ali em volta, pedindo desculpa, que ele ia fazer um pouco de barulho, tal, e tudo mais, né? Eu achei aquilo muito legal, porque ele veio avisando e tudo mais, né? E só que eu estava numa posição aonde, nessa posição que eu estava, eles ficavam atrás de mim. Só que as pessoas começaram a invadir o meu espaço. E a pular sobre as minhas coisas, sabe? Pular sobre as minhas coisas e filmando ali a minha presença ali. E aí, num determinado momento, eu olhava aquilo e eu falava, gente, mas eles precisam entender que precisa me respeitar. Foi quando eu cheguei pro moço e falei para ele assim, eu não autorizo que você mostre a minha imagem. Eu não tenho nada contra o movimento que está ali, mas você precisa me respeitar. Você precisava ter pedido a minha autorização se você poderia me filmar. Aqui no meu colo tem um anjinho que tem um pai, tem uma mãe que também não autorizou essa imagem sair, né? Aí a pessoa ficou me olhando assim, aí chegou uma pessoa e falou, não, olha, você me desculpa, isso não vai acontecer, essa imagem não vai, né? Eu falei, é bom que não vai mesmo, porque se ela for, vocês vão encontrar uma tubarão que vai bater de frente com tudo isso, porque eu respeito todo mundo, e eu tô num lugar público e eu quero ser respeitada. Isso é uma linha muito complicada que a gente vive hoje. Eu até brinco isso com os meus alunos, que eu só entendi algumas coisas depois que eu fui mãe. Eu não sabia, por exemplo, que bom senso tem que ser ensinado. A criança não nasce sabendo que ela joga um papel no chão e ela tem que pegar. Você tem que ensinar ela a pegar um papel do chão e colocar. Isso para tudo na nossa vida.
Bom senso, inclusive, de eu invadir o seu espaço. Eu Com não posso ir certeza. entrando aqui como se nada tivesse acontecido e não bater na porta e não tocar uma campainha. Isso é bom senso. Por que eu entrei nessa pauta? Porque as pessoas confundem o amor em Cristo com egoísmo. Sim, Eu amo Cristo do meu jeito. Se você não ama, o problema é seu. com certeza. Eu não preciso fazer questão nenhuma. Na hora que Deus quiser se usar de alguém para te converter, Deus vai fazer. Eu não preciso fazer nada. Com certeza. E uma das primeiras coisas que eu aprendi indo para a igreja foi testemunho. O que era dar testemunho? Era você se prostrar com bom senso 24 horas por dia. Isso é a base de qualquer igreja. Dar um bom testemunho. Qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer espécie. Todas elas, eu cheguei a pesquisar se era isso mesmo. Você pode ir para o candomblé, porque todos são organizados de algum jeito. Com certeza. Todo mundo tem regra. Todo mundo tem Todo regra. mundo tem normas a seguir. E todo mundo E eu tem um não líder, né? entendi em que momento o dar bom testemunho virou não ter bom senso. Você não é obrigada a comer arroz com feijão todo dia, porque eu como arroz e feijão todo dia. Com Se você certeza. quiser comer arroz hoje, macarrão amanhã, ovo no próximo dia, isso são escolhas, que é o livre-arbítrio que Deus também nos deixou. Com certeza. Que nós podemos seguir cada um o nosso caminho. Mas isso, pra mim, não tem desculpa. Eu não passo pano, viu? Nem pros meus amigos cristãos do meu convívio. Falta de educação não é cristianismo. Não é fé, não é religião. Não. Não aprendeu a ter bom senso. Você sabe por quê, Dani? Porque ali eu fiquei imaginando, eu falei, você imaginou se eu fizesse parte de uma religião africana e eu tivesse ali e tivesse eles ali do lado e a gente filmando e colocando a imagem deles ali dentro Pejorativamente. como se eles estivessem fazendo parte. Sim. Eles não se sentiriam ofendidos? E eu falei assim, não aceito isso. Depois eu vi que uma mulher chegou e ela falou para mim, nossa, mas nós estamos falando de Deus. Eu falei para ela, quem te garante que eu não sou de Deus? Quem te garante que eu não sou convertida a Deus? Quem te garante que da onde você tá, eu já vivi, eu já estudei e eu já passei? Aí a pessoa ficou parada me olhando assim, eu falei, por quê? Porque eu só quero o respeito e o bom senso de vocês não mudarem, não mostrarem a minha imagem. Isso me entristece muito, porque eu não sei se você conhece todas as religiões, todas as placas de igreja, são muitas, né? São muitas. Mas eu venho de uma igreja com regras muito estreitas, muito assim. E as pessoas me conhecem e falam assim, mas você é crente dessa igreja? Porque eu tô sempre alto astral, eu tô sempre fazendo piada, eu tô sempre contando, eu tô sempre falando. Não, mas crente dessa igreja não é assim. Aí eu falei, mas se eu fosse chata, se eu não olhasse pra sua cara, se eu te tratasse mal, você acha que você ia querer ir na minha igreja? Ah, não, com certeza não. Eu falei, então, a propaganda de Cristo sou eu. Meus filhos são a minha propaganda. É verdade. Você tá entendendo? Como que eu vou ser uma crente chata, carrancuda, arrumando briga? Aí não fala que essa pessoa que ela é da outra religião. Aí não fala, como assim não? Você sabe que eu também, quando eu ia numa igreja onde são muito rígidos. Eram muito rígidos, são ainda muito rígidos, que muitos dizem que lá não é o cristianismo, que eles são uma seita, né? Eu amo, que tem várias categorias. Eles dizem que é uma seita. E assim, foi num período da minha vida, assim, onde eu tive o câncer, que eu tive o tumor na cabeça. E ali eu vi muito o amor da Irmandade junto comigo, principalmente dos jovens, né? Que pegaram como causa ali para estar orando por mim e tudo mais. Mas tinha uns irmãos, umas irmãs sem bom senso, que ela chegava e falava para mim assim, porque eu sempre fui muito sorridente.
E aí um dia uma chegou para mim e falava assim, nossa, mas a irmã tá até boazinha, né? Porque a irmã tá sorrindo. Ai, eu amo essa sem noção. Ai, eu amo. Aí Deus. eu olhei para ela, aí uma outra, bem assim, que convivia comigo, falou para mim assim, sabe o que eu admiro na irmã? É que Deus só dá a prova para aquele que pode carregar, só dá o fardo para aquele que pode carregar. Uhum. E você é a serva que carrega com um sorriso no rosto. E aí a outra ficou sem entender, porque aquilo, se não tivesse, Deus não tivesse colocado uma outra pessoa para interferir, eu não saberia, porque assim, você tá com 2% de chance, com tumor explosivo na cabeça, e vindo uma abençoada dessa falar isso para você, mexeria com o meu emocional de certa forma, por quê? Porque eu iria falar, será que eu tinha que estar com cara de morta-viva? Ai, gente, meu. Ai, Senhor, me perdoa, mas me dá uma vergonha alheia. Como? Olha, como aconteceu várias coisas, porque mesmo eu fazendo parte de uma denominação, eu tinha muitos amigos de outras denominações, de outras igrejas, de outras placas. E aí eles vinham orar por mim. E eu aceitava. Ah, mas oração você não nega, isso não existe. Vem aí, quer orar por mim, vem orar por mim. E um determinado pastor, e eu comentei com ele, falei para ele assim, ele perguntou assim, você é uma mulher que serve a Deus? Eu falei, sim. Eu falo, eu tenho... eu sinto, tenho algumas revelações, eu vejo algumas coisas, eu sinto algumas coisas, né? E relacionada ao dom, porque eu estava falando na palavra do dom da igreja. Aí ele chegou para mim e ele falou assim, não, tudo isso é o tumor que está criando na tua cabeça e que você tem. Falei, nossa, então eu tive o tumor a vida inteira. Não, porque a gente aprende umas coisas muito erradas. Muito errado. Nossa. E aí, eu fiquei olhando para ele, eu falei para ele assim, mas eu falei para ele, tá tudo bem. Mas eu falei para ele, cientificamente, pelos médicos, o tumor ele foi gerado durante 7 anos. Então, faz 7 anos só, mas todos esses dons eu tinha desde criança. Sim, isso já me acompanha desde a minha, desde a minha vida inteira. Então, não tem nada relacionado ao meu tumor, à minha doença. E aí ele abaixou a cabeça assim, mas eu falei baixinho para não tirar a autoridade dele do público dele. Porque se ele acredita nisso, era o que eu acredito. Como veio outros também orar por mim, Dani, e era muito engraçado que num determinado ponto ele começou a colocar a mão no meu ouvido e ele dizia que o tumor iria sair na mão dele pelo meu ouvido. Seria saído pelo meu ouvido na mão dele. E ele começou a orar, e ele começou a gritar, e falar, e falar. E olha, era surreal, que eu vou te falar uma coisa, que eu sentia cheiro de enxofre. Ele suava, e era uma coisa horrível. E aí eu olhava para aquelas mulheres que estavam do lado dele, e falava, gente, que cheiro horrível, parece cheiro de coisa ruim. E todo mundo falava isso porque eu estava doente. Então, quer dizer, você está doente, você pode falar o que você quiser. E aí eu falei para ele, você está suando, você está cansado e você não entendeu que Deus disse que isso iria acontecer na minha vida, já é predestinado e eu vou ter que passar pela cirurgia porque eu sou um milagre. Seu testemunho, eu sou um milagre vivo. Sim. Então eu vou ter que passar, então não adianta, você está me cansando e você está cansando a minha mente com a sua oração e não vai sair na tua mão. Aí a pessoa parou, falou para mim assim que eu deveria ter feito uma campanha com mais tempo para Deus fazer um milagre. Eu amo. Ai, quando Deus. Eu saí da mesa, porque eu passei por uma cirurgia de 18 horas, eu saí falando. Nossa. Eu amo encontrar uns milagrão assim andando. Ai, então, eu acho maravilhoso. Eu saí falando da mesa de cirurgia. Eu creio, me amo. E aí, quando eu encontrei esse pessoal, e eu falei para eles, eu falei para vocês que não era, porque Deus tinha falado. Não é morte, é vida, e é vida em abundância.
passa, aceita aceita o que eu tô te dando. E eu aceitei. Porque a única coisa, Dani, que eu orando, e eu me lembro de uma passagem que você deve saber de quem eu tô falando, porque eu não sei direito a parte da Bíblia. Não tem uma passagem onde o homem virava na cama e ele falava para Deus e Deus dava mais uns 15 anos de vida para ele? E aí, e eu chorando, e eu falava para Deus, Deus, tira tudo de ruim que tá dentro do meu coração, me dá a vida de volta, gente, isso é muito forte. Me dá a vida de volta, deixa eu ver meu filho crescer, porque ele só tem 15 anos, não, ele só tem 12 anos, naquela época ele só tinha 12 anos, que eu vou sair de lá e eu vou vestir a minha roupa e eu vou te servir como um Deus vivo, como um milagre vivo, andando pela terra, e aquelas pessoas que precisarem escutar o que você fez na minha vida, eu vou falar. Então, eu tinha muita certeza que Deus, ele estava me dando só um fardo, mas aquilo era para mim, e é isso que melhor. As pessoas não entendem. Lembra do quando a gente começou nessa pauta que a gente começou falando que nós servimos a um Deus vivo que nos criou? Você não criou seu filho? Sim. Quando ele ia passar por alguma coisa, você não avisava? Sim. Não corre que você vai cair. Não põe a mão aí que vai machucar. Não pega tal coisa que corta o dedo. Não é assim? Deus faz a mesma coisa. Quando eu conheci Deus, a primeira coisa que eu aprendi, Deus falava assim, você quer ver milagres? E eu queria ver tudo, né? Quero, Senhor. Então, mas para ver milagre, o vaso tem que estar firme. Então, primeiro amassa a argila, bate bastante nela, amolece ela, modela, deixa secar e passa no fogo. Você vai passar tudo isso para ver milagre? Vou, Senhor, vou. Faz 10 anos que eu vivo chorando. Eu sirvo a Deus há 13, que eu conheci Deus, face a face. Há 13 anos que eu só vejo milagre. Você virar para mim e falar assim, Dani, foi facinho? Não, amor. Claro que não. Não foi, entendeu? Não foi. Mas vale muito a pena. O meu milagre talvez não tenha sido na mesma intensidade que o seu. Mas eu casei estéril. Eu tenho 2 filhos. Meu esposo chegou a perder a função do pâncreas para diabetes. Perdeu o órgão, diminuiu mais da metade do tamanho, não produzia mais insulina. O órgão dele voltou a funcionar. Hoje ele continua tratando a diabetes. Curou da diabetes 100%? Não, é o espinho dele. Mas o milagre de ter devolvido um órgão. Tá aí? Isso é tão legal, isso é tão surreal que as pessoas... E eu escutei, quando eu tomei a decisão de sair da placa, né, da igreja, eu escutava pessoas falando, nossa, Deus fez um milagre e ela virou para Deus. Eu falei, você não entendeu. Eu fui buscar. É a placa, Não é a placa. Eu fui buscar e Deus falou, eu sou contigo. E aquele que te jogar pedra, eu trago até você. Dani, nos primeiros tempos que eu comecei, que eu abri a clínica de terapia, 90% do que eu atendia eram os meus irmãos de Cristo. Ai, Deus dá umas voltas muito maravilhosas. Quando eu abri a porta que eles entravam, a minha mente fazia assim, esse me julgou, porque Deus falava no meu coração. Esse te julgou e isso e eu trouxe nunca até entrou você. Com soberba em você. Não. Muito pelo contrário. Com amor. Eis-me aqui, Senhor, para ajudar o meu irmão. Com amor. Isso sim é você encher a boca para falar o meu irmão. Sim. É esse com que certeza. É o contexto. Entende? Tanto que a pauta do devocional, que eu participo toda semana, a gente tem um grupo de devocional. Então a gente lê a Bíblia para estudar mesmo. Porque a gente tem esse mau hábito de não ler o guia que Deus nos deixou. Para mim isso é um fato. E aí dos tópicos foi esse. A nossa soberba ao ponto de achar que a gente consegue encaixotar Deus. Sim. Não, eu preciso ser assim porque Deus quer que eu faça assim. Então é assim. Gente, Deus colocou eletricidade num corpo de carne e água. Nosso cérebro tem eletricidade.
Nosso coração só bate porque tem eletricidade. Você vive ligada numa tomada? Não. Nenhum de nós. Na tomada lá Você de tá cima. entendendo? Não tem lógica. Na isso tomada pra lá mim. de cima, lá no meu faz, espírito, ó. cara. Da onde? Faz um montinho de barro e joga água em cima e liga na tomada. Como? Não tem fio? Não tem condução? Não tem... Como que ligou? Lá em cima? É só isso. Pra mim a resposta é essa. Sai lá em cima. Você sabe que hoje em dia é tão legal, porque assim, teve um final de semana desse e eu fui no mercado, num congelado, e aí eu vi a filha de uma irmã com o esposo, e assim, por ela ser criada junto com meu filho, mas mesmo assim eu me manti por respeito, eu falei, não, eu não vou. Daqui a pouco eu vi a mãe dela, e a mãe dela veio pro meu lado assim, me abraçando, que saudade, que saudade, que saudade. Olha, vem nos fazer uma visita de novo, porque Deus, nós, as irmãs vão se alegrar, mas Deus vai se alegrar mais. Daqui a pouco veio a filha dela, daqui a pouco veio outras irmãs que chegaram, e chegaram. Aí uma delas chegou e começou a me abraçar com muito carinho, porque são pessoas jovens que eu vi ali, que hoje em dia... né? Crescer, que hoje já tem filhos com 15, 18 anos, né? E elas me abraçando com carinho. E aí elas falaram, você viu o que Deus fez? Uma chegou para mim, porque como conversa muito comigo no particular, ela falou, eu sabia que Deus ia fazer isso, porque todas nós precisávamos do seu abraço. Então Deus fez esse encontro aqui, porque você não vem até a gente, mas Deus trouxe, fez com que a gente se juntasse. Aquilo foi muito, muito, muito gratificante. Você entendeu? Porque tem os que julgam e tem aqueles que entendem você, respeita. Isso que você viveu é o corpo em Cristo. Esse é o corpo. As igrejas têm o mau hábito de dar essa interpretação, que o corpo de Cristo é a igreja, a placa. Não é a placa. Não é. O corpo de Cristo é o amor em comum. Sim. O amor em comum. E é um amor sem julgamento, sem questionamento, sem barreiras. É só amor. Só amor. E ali eu olhei para elas e eu falei para elas, eu me comprometo que no tempo certo, na hora certa que Deus tocar no meu coração, eu volto para fazer uma visita. E foi muito legal, porque a gente estava num ambiente público e ver elas naquela felicidade por ter me encontrado. Foi muito legal, foi muito bom. Eu vi realmente ali o amor e vi que quem ama de verdade. Ali eu entendi os que são convertidos de almas e o que são convertidos de boca. De boca. Eu faço porque o outro faz, eu acredito porque o outro acredita, eu tô ali porque, né? Que é o que a internet tem feito. Só joga um monte de informação e não nos ensina a lidar com ela. Sim. Que é por isso que a gente trabalha tanto. Nós que trabalhamos com a mente, a gente trabalha muito por isso. Porque muitos só recebem a informação, não sabem trabalhar com ela. É o que Deus nos fez. Ele deixou um livro. O livro abre sozinho? Ele vira a página sozinho? Não. Ele entende sozinho? Não. Então, Dani, tem que dar o primeiro passo. eu tô ouvindo você falar agora e eu tenho um grupo no WhatsApp que você faz parte dele. E desse grupo do WhatsApp a gente vai pro Zoom. Você não concederia uma palestra nesse Zoom? Ai, que tudo! Convidada ao vivo. Ai, eu vou, claro. Com certeza. Sabe por quê? Porque é muito bonito quando a gente encontra pessoas que realmente entendem. E assim, não é porque a gente está falando na câmera. Se vocês pudessem sentir a energia dela, eu posso ir lá de chinelo de dedo, eu posso ir lá bem arrumada, eu posso ir lá descabelada. O amor que ela tem, ele é a mesma coisa. E ela não olha, no olhar dela não tem julgamento. No olhar dela não tem aquele peso de tipo assim, nossa, mas você tá assim. Não. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
E nem comigo, né? Porque já te atendi para entregar as coisas de pijama, né? É verdade. Na loucura. É eu não tenho nem comigo. Nem comigo eu tenho. É verdade. Mas é muito bom e é bom também saber que agora, gente, agora vocês vão poder ter uma especialista que trabalha literalmente ali na parte mental, ali na parte ali dos vícios ali. E é só entrar em contato. Logo, logo a gente vai estar fazendo um flyer dela, vai estar mostrando aí, vai estar passando o WhatsApp dela para vocês poderem estar entrando em contato com ela. E se não serve para vocês, serve para os teus filhos que tá viciado na internet, serve para o teu filho que tá viciado em ver. E olha, gente, uma coisa que eu falo para vocês, a pior, Dani, a pior coisa que eu vejo hoje em dia são mulheres sofrendo por realidades que não são verdadeiras. É, muito triste. Muito triste. Muito triste. E não enxergam isso como uma doença. Não. Enxerga isso. Ah, mas é porque isso me deixa mais feliz. Ah, porque eu fico mais alegre. Ah, porque isso me faz bem. E não enxerga que aquilo tá abrindo uma ferida cada vez maior. Quando não abre uma ferida da pessoa esquecer dela, abre uma ferida da pessoa fazer loucuras para ter aquela vida. Começa a criar as mentiras e as mentiras começam a virar realidade. E fora das mentiras, às vezes, é surreal que outro dia eu vi uma mulher falando que ela paga 50 mil de prestação, 50 mil ienes de prestação em lojas de roupa, que ela deve mais... Por mês? Por mês. Não. Gente, vamos nessa... Viu? Dá uma ligada pra gente agendar. Não, tem alguma coisa errada aí que não tá certo. 50 mil. Não. Paga como se fosse uma prestação. Tem algumas que pagam até mais, 70 mil, 80 mil. Ai, já atendi. Gente, eu posso fazer uma lista de situações que terminam no vício do consumo. E é tão doentio que elas devem 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão e 500. Meu, é muito dinheiro. Aí você sai lá fora... Cancela um cartão, faz outro. Para continuar comprando. Mas é tão doentio, Dani, porque se você parar para pensar, você olha o carro da pessoa não é um carro que ela poderia estar pagando esse valor, poderia estar pagando um carro melhor. Tá todo bagunçado, a casa tá toda bagunçada, tá tudo sujo, tá tudo... Meu, é doentio. Mas é só um momento de glória, né? Comprar. Colocar roupa e não sabe nem pra onde que vão com essas roupas. Porque é mais fácil ter a descarga de adrenalina momentânea do que tratar a dor que vai demorar. Sim. Porque não existe você tá com dor de cabeça agora, tomar o remédio agora e a dor de cabeça passar agora. Não. Tem que absorver, começa absorvendo pela língua, passa no esôfago, vai pro estômago, que chega no intestino, que aí o intestino vai mandar ou pro fígado ou pro rim. Aí vai voltar essa química para o cérebro falar, é pra dor de tal lugar. Sim. Então, tudo tem processos. E eu vou deixar um recado, viu? Para quem estiver assistindo, quem for me indicar, ou quem acha que não precisa, ou se doeu e de repente pensou, será que eu preciso? Dá o primeiro passo. Procura primeiro. Porque não é fácil. E não é fácil se enxergar, dói. Mas dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Só um. A gente está aqui para ajudar e ser muleta nos próximos. Com certeza. E muitas vezes, se você está do lado de uma pessoa que passa por tudo isso e você está tentando ajudar ela e não consegue, entenda uma coisa, que principalmente agora no verão, existem os psicólogos, existem os psiquiatras, existem os terapeutas, tudo de copo de cerveja na beira da praia, na beira do rio, e com pagodinho, com sambinha ou com qualquer outro tipo de música, mas eles estão tudo de plantão. Quando acaba o verão,
aí a pessoa se vê sozinha, porque não tem mais esse público para estar saindo. E é onde o vazio bate. É onde o vazio bate. Então, se você tá aí, é uma especialista, não é uma terapeuta energética de sincronização que faz isso ou que mexe com a parte do holístico. É uma terapeuta que entende literalmente essa é a área, é a especialização da química, é a especialização dela. Então, não deixa de procurar ajuda, não deixa de entrar em contato. Dani, deixa o seu WhatsApp. Meu WhatsApp aqui no Japão, para quem tá aqui, porque vai para o mundo inteiro. Então, o DDI do Japão é mais 81. Meu WhatsApp 080 3682 2503. Vou falar de novo, 080 3682 2503. 24 horas no ar, tá? Pode precisando, por favor. Então, gente, isso é maravilhoso. Dani, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, amém. Sei que você vai voltar. Muito, sei que você vai quantas voltar. vezes precisar. Muitas vezes, porque eu queria que você, assim, se a gente pudesse se organizar para a gente ter, assim, semanalmente falar sobre a terapia. Tá. Falar sobre dependência. Para que a gente possa ter ali um contato para estar ajudando mais pessoas. Nem que se a gente não conseguir fazer através de vídeo, fazer em live, para a gente poder estar ali e você poder... Mandem perguntas. Para você poder estar orientando e para a gente poder estar despertando mais pessoas. O que você acha? Eu acho ótimo. Então, gente, combinadíssimo. Vocês que vão estar vendo esse vídeo, se a gente não tiver aqui no podcast, porque a gente pode estar gravando e é algo que é gravado, eu vou estar depois sentando ali com a Dani e a gente vai estar colocando um dia que seja dentro do horário dela para a gente poder estar fazendo live através do Insta, para que vocês possam estar aí e a gente possa estar fazendo um projeto para estar ajudando mais pessoas. Sim. Né? Vamos juntas. Vamos juntas? Fechou. Gente, esse sorriso dela é maravilhoso. E saber que a gente pode estar contando agora com mais uma profissional, para mim é uma honra. É saber que eu achava que, como eu estou voltando diretamente para a parte do empresariado, para a parte dos empreendedores, parte de mim falava assim, meu Deus, mas aonde está a terapia que eu vivi por tantos anos? Mas Deus, ele é muito bom. Sim. Por quê? Porque ele fala assim, não, você é uma benção de porta, vai continuar, o trabalho vai continuar. E ontem eu falando com um estrategista de negócios, ele falou para mim, não, aqui tá a caixinha, coloca todo mundo aqui, coloca aqui, ó, nessa parte aqui da empresa, traz pessoas boas que vão estar agregando ali na terapia, não tira. Para crescer junto. E isso foi muito legal, porque aí é onde que eu tive a grande ideia de falar, não, a Dani, eu quero a Dani aqui, quero a Dani aqui. E da mesma forma, Deus fez comigo, porque eu falo muito que eu comentei com você, né? Esse Deus me encheu ao ponto de tá tudo bem tudo que acontece. E quando eu entendi aqui no Japão que eu talvez não seguiria mais na minha área, aos poucos, né, não foi fácil, mas aos poucos eu fui entendendo que estava tudo bem. E como eu fui surpreendida por Deus colocar você no meu caminho, de falar, olha, eu te preparei para isso também. Foi o tempo que você precisava para chegar até aqui, agora eu vou te trazer de volta para o que eu escolhi para você. Porque Deus sempre falou isso, que foi Ele, inclusive, que escolheu a minha profissão. E, nossa, isso aqui para mim, fantástico, tudo maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Amém. Amém? Tamo junto, gata. Tamo junto.